Boa tarde. Que bom te encontrar aqui de novo para a gente poder fazer este momento Tony Robbins, O Poder Sem Limites. Hoje eu estou tomando um café. Ontem eu estava de suco verde para desintoxicar um pouco o por conta do domingo. E hoje eu estou com um café. Convido você também a estar comigo todas as tardes, às 16 horas, tomando um café. Eu sou um pouco estabanada, vou deixar meio longe de mim o café. Quando eu quiser eu pego, para eu não ter problema de repente, cair, né? Que não é muito bom. Os conteúdos de hoje são bastante interessantes. Eu só não coloquei isto aqui, eu não sei se vai dar certo, vamos ver? Porque esqueci. Vamos ver. Se alguém puder me dar um oi e dizer que o som tá legal, senão a gente começa de novo, tudo bem? Só me dá um oi para dizer se tá tudo ok. E aí nós vamos, tá tudo ok, Neia? Que coisa boa ver você aqui. O som tá ok? Só me confirma isso, porque eu esqueci e botei o tal do fone agora. Muito obrigada, você foi muito querida. Obrigada, Neia. Bom, os assuntos de hoje são as 7 características das pessoas que realmente alcançam aquele propósito e aquelas que ficam pelo meio do caminho. Ontem nós falamos sobre a trajetória do Steven Spielberg, porque ele realmente foi bastante perseverante naquilo que ele tinha em mente desde os 12 ou 13 anos e que ele começou a implementar aos 17. E, veja, tudo tem um porquê e o sucesso não é um mero acidente, tá? Como às vezes a gente imagina, né, que as pessoas tenham sucesso porque elas têm sorte ou porque elas tenham alguma outra ligação extraterrena, né, com a Lua, por exemplo. Não é bem assim. Hoje a gente vai então começar a falar sobre essas 7 características. Vamos lá. A número 1, então ele fala que são 7 características fundamentais de caráter que as pessoas de sucesso cultivaram dentro de si e que lhes dão entusiasmo para fazer o que for preciso para serem bem-sucedidos. Veja, são mecanismos básicos que acionam esse poder que a gente tem dentro, que é para eu verdadeiramente chegar ao meu sucesso. O primeiro deles se chama paixão. Todas as pessoas que descobriram uma razão, um motivo que as energiza, quase que obsessivo, foi o que as levou a fazer, a crescer e a tornar-se cada vez maiores na área em que elas atuam. E isso lhes dá estímulo para reforçar a busca do sucesso e faz com que elas liberem o seu verdadeiro poder e o seu potencial. É a paixão, por exemplo, que faz um Phelps nadar na piscina daquela forma que a gente viu aqui nas Olimpíadas do Brasil. É a paixão também que distingue pessoas de sucesso e que, por exemplo, ele aponta aqui os cientistas que dirigiram os cientistas da computação para chegar ao longo de anos de dedicação para criarem a espécie de conhecimento técnico que colocou o homem e a mulher no espaço exterior e os trouxe de volta. Ontem também a gente falava, além do Spielberg, o Coronel Sanders, que é o fundador da Kentucky Fried and Chicken, que é a KFC, aquela super rede de alimentos que agora também está aí no Brasil. Então, ele diz o seguinte, é a paixão que faz com que as pessoas deitem tarde e levantem cedo. Existia um ditado antigamente que dizia assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Veja, é uma verdade, mas também não é tão verdade. O sucesso ele precisa ser perseverante. Agora, quem tem paixão pelo que faz, ele realmente não se incomoda em deitar-se como eu fiz ontem à meia-noite e acordar hoje às 5h15 da manhã. E tá neste horário que era para
Por exemplo, se eu estou sem fazer nada, vamos descansar. Não, eu parei para estar aqui com vocês. Então eu fico um pouco triste quando eu vejo que as pessoas não têm muito tempo para estar aqui aprendendo conteúdos. Uma outra pessoa muito querida que está acompanhando as nossas lives me dizia assim: Adelúcia, eu amei a sua iniciativa e só não aprende quem não quer. E é verdade, às vezes vem pessoas por um dia, por 2 dias e depois não tem tempo. Eu entendo isso e por isso que elas ficam disponíveis durante 24 horas. Mas o mais gostoso é estar aqui e poder interagir. E eu saber que, por exemplo, a Neia, a Amanda, a Márcia e até a Maria, mãe da Júlia, está aqui pelo Instagram da filha. E eu fico muito feliz com isso porque é a forma que a Adelúcia encontrou de poder ajudar muito, muito, muito mais pessoas. Vamos continuando então para ver, além da paixão, como é que a gente vai poder encontrar este sucesso em 7 características que são essenciais. A número 2 é bastante complexa. A paixão é quando você já descobre o que você quer e você vai atrás dela com muita garra. Este número 2 é a crença, ou são as crenças. As pessoas bem-sucedidas diferenciam-se numa escala muito maior em suas crenças daquelas que falham. Nossas crenças sobre o que somos e o que podemos ser determinam precisamente o que nós seremos. Se acreditamos em magia, viveremos precisamente em uma vida mágica. Se acreditamos que nossa vida é definida por limites estreitos, de repente transformaremos esses limites em realidade. Além disso, só para a gente entender como é que são as crenças, tá? Eu quero muito aprender a dirigir, por exemplo, mas eu acredito que eu sou meio lerda. Veja, se eu acredito que sou meio lerda, mesmo que eu tenha muita paixão e vontade para eu aprender a dirigir, eu não vou conseguir dirigir. Por quê? Porque o que está na minha conversa interna, aquela que a gente falava há 2 ou 3 dias atrás, o diálogo externo, a vozinha que fica dentro da minha mente, é ela quem determina o quanto eu vou dar de energia para aquele projeto de, por exemplo, aprender a dirigir, aprender uma língua estrangeira. Eu não vou me dedicar o quanto eu deveria, pois afinal eu já sei que eu sou um pouco lerda mesmo, né? E aí essa crença de que eu não sou boa o suficiente para aprender a dirigir ou para aprender uma língua estrangeira já me desestimula. Então são as crenças que vão determinar o jeitão que a gente vai se empenhar ou não em alguma nova atividade que efetivamente traga para mim aquilo que eu sei que está na minha linha de trajetória de sucesso. Bom, e ele fala o seguinte: o que acreditamos ser verdade, o que acreditamos ser possível, torna-se verdade e torna-se possível. Este livro vai lhe indicar um meio específico, científico, para mudar muito rapidamente as suas crenças, a fim de que elas o ajudem na realização de suas metas mais desejadas. Muitas pessoas são impetuosas, porém, elas são assim devido às suas crenças limitadas de que são impetuosas e o que podem fazer, e por isso nunca agem de forma a tornar os seus sonhos realidade. O que é interessante notar nisso, e eu quero pontuar aqui, na semana passada, exatamente no dia 13, quando a gente começou essas lives, fazia, na verdade, aniversário de 2 anos de uma cliente de coach muito querida que me achou nas redes sociais e me procurou, era um sábado, véspera do Dia dos Pais, dizendo de toda a sua vontade de passar na OAB. E aí eu acho que é muito importante também para quem é mãe, porque eu sei que quem é mãe, quem é pai, quer o sucesso do seu filho. E às vezes a aprendizagem na escola, seja na infância ou na adolescência, ou já adultos, é uma coisa que mãe quer ajudar para que ele aprenda mais rápido, para que ele aprenda mais facilmente e não seja doloroso. Essa minha cliente de coaching fazia 16 anos que ela havia se formado na OAB, mas não tinha a sua carteira, a sua licença para advogar, passar no bendito exame da OAB.
ela acreditou, depois de 10 vezes que ela prestou, que ela não conseguiria, que aquilo era para qualquer outra pessoa, menos para ela. Quando ela veio buscar o processo coaching para uma aprendizagem rápida e assim poder passar na OAB, ela, quando chegou, realmente não acreditava que eu poderia mudar esse estado dela em relação à própria OAB. E eu me lembro que ela se empenhou durante 3 meses e passou na OAB depois de 3 códigos revogados. Então, são 16 anos de aprendizagem em direito, que a gente sabe que é muito dinâmico e muda a toda hora, que ela venceu num curto espaço de 3 meses. E o que isso mudou a vida dela? Primeiro, logo no dia seguinte, depois do coaching, ela tinha o hábito de se levantar perto das 10 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã. Mas ela me disse que ela se levantava muito cansada, muito quebrada realmente, ela me disse. E aí, no dia seguinte, ela passou a se levantar às 5 horas da manhã, porque ela sabia que ela tinha paixão por ser advogada licenciada com a sua OAB. E aí ela teve a energia para mudar o seu jeito de agir. E olha só que legal, ela alcançou a aprovação muito rapidamente, depois de 16 anos, infelizmente perdendo dinheiro, porque se você não tem ainda a carteira, a sua atuação, por melhor que você seja como advogado, não é a mais adequada e por isso não ganha o suficiente. O salário dela triplicou depois disso. Olha que coisa mais fantástica. Então, é por isso que eu estou aqui. Eu posso ajudar, inclusive as mamães, a ajudarem os seus filhos para que possam estar mais atentos à aprendizagem dos seus filhos, para que eles deem certo mais rapidamente. Isso faz toda a diferença. Agora, se você acredita que você vem de uma família que já não estuda, que não é de estudar mesmo, então o que você vai passar para o seu filho é que não adianta ele fazer esse esforço. Infelizmente, o nosso exemplo como pai, como mãe, faz toda a diferença para o nosso filho poder fazer diferente daqui para frente. E eu conversava também sobre isso com uma outra pessoa muito querida que me mandou algumas dúvidas que a gente conversou um pouco antes da live. E eu fico feliz que ela está aqui agora. A vibração de eu saber que eu sei o que eu quero e que eu já estou então apaixonada por fazer aquilo com uma paixão. Aliás, se a gente lembrar, como é que é uma mulher ou um homem apaixonado? É uma energia que movimenta a gente que faz uma diferença total. Nesse caso, a paixão não é por uma outra pessoa. A paixão é por você mesmo. É por você lá na frente. É pelo seu sucesso que vai ser alcançado. E ontem eu deixei uma pergunta no final da live. O que você, na verdade, perguntaria ou teria se perguntado há 10 anos atrás? Algumas pessoas me escreveram, algumas delas me disseram: Adelúcia, eu teria assistido mais às suas palestras, teria aceitado mais ir às suas palestras, como você já vem me convidando há muito tempo, porque isso teria feito total diferença. E nisso, a proposta não é saber o que aconteceu nos 10 anos que já se passaram, mas é o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Qual é a pergunta que você se faz hoje? O que eu posso fazer diferente hoje para poder ser muito, muito, muito mais bem-sucedida, feliz e saudável daqui a 10 anos? Então, vamos continuar com essa pergunta, mas eu falo daqui a pouco algumas outras coisas que eu acho que é importantíssimos para o foco que nós estamos hoje. Veja, pessoas bem-sucedidas, ele continua aqui, além de saberem o que querem, elas acreditam que vão conseguir. Essa é a crença dela, de que elas vão conseguir e por isso elas não desistem. O coronel Sanders, da KFC, bateu a porta de 1.009 pessoas para que então encontrasse o sim que ele queria, que era um sócio para a receita milagrosa dele de fazer o frango tão diferente que agora a gente conhece. Paixão e crença, ele diz aqui, ajudam a conseguir o estímulo, a propulsão em direção à excelência. Mas só a propulsão não é suficiente. Se fosse, bastava pôr combustível em um foguete e mandá-lo voando às cegas para os céus. Além desse poder, da paixão e das crenças, nós precisamos de um caminho, um senso inteligente de progressão lógica para conseguirmos atingir o nosso alvo. E veja, daí ele aponta então a característica número 3, que é a estratégia. Estratégia é um meio de organizar os recursos que você já dispõe. Quando Steven Spielberg decidiu tornar-se um cineasta,
planejou um caminho que o levaria ao mundo que queria conquistar. Calculou o que queria aprender, quem precisava conhecer e o que precisava fazer. Ele tinha paixão e crença, mas também tinha a estratégia que fez com que essas coisas produzissem o seu maior potencial. Quando eu volto lá, na minha coach da OAB, ela tinha vontade de passar na OAB, mas a crença de que ela não conseguiria não deixava ela seguir adiante nos estudos, e por isso passaram-se 16 anos. O que acontece? Quando... que delícia, eu fico feliz. Márcia Castro, da Holanda, está me dizendo que um amigo querido está ouvindo e eu fico feliz. Denis, seja muito bem-vindo. Venha ao nosso Instagram para você ver como funciona uma mente feliz e saudável. Já deu os nossos 15 minutos, mas eu vou continuar mais um pouquinho para a gente fechar a questão da estratégia. E aí eu falava agora há pouco do processo para a gente passar na OAB ou para a gente passar em qualquer prova, tá? Seja do Enem, seja do vestibular, seja a prova da residência médica, que também não é uma coisa fácil, a prova da ANCORD, que é uma prova necessária para os investidores, para as pessoas que trabalham nas bolsas de investidores. Qualquer prova, ela precisa de um roteiro, de um caminho a ser percorrido, de estratégias. Então, por mais que aquela minha cliente, aquela minha coach, tivesse a paixão pela vontade de advogar e ainda, segundo, tivesse uma crença que não a empoderava, porque ela já tinha prestado 10 exames e não tinha passado. Então, ela começou a acreditar que ela não era capaz de passar. Ou que aquilo, essa é uma desculpa que a nossa mente encontra. Isso não é para mim, Adelúcia, eu estou bem do jeito que eu estou. Quando, na verdade, a gente só está tentando tampar o sol com a peneira, né? E aí, quando ela encontrou o processo coaching, ela conseguiu desenvolver a estratégia, conhecendo o que a Adelúcia conhece, com 14 anos que eu dei aula para a OAB, aliado ao processo coaching que a Adelúcia foi fazer as especializações dela, ela conseguiu ter esse caminho e foi aprovada muito rapidamente. É um orgulho para a Adelúcia quando eu consigo perceber que a vida dela em 2 anos mudou muito e triplicou o salário, porque agora ela tem a OAB. Quem quiser conhecer um pouco disso, eu tenho autorização dela para enviar um áudio que ela fez para mim na época que ela passou por WhatsApp. Então, quem quiser me acesse, o número está lá, é o 957705373 e vai ser muito legal, porque eu posso te enviar esse áudio e você saber que o que eu estou falando é real. Eu tenho muito cuidado na ética com o meu trabalho para eu manter em sigilo a identidade dos meus clientes. Então, quando eu falo deles, eu falo sem citar nomes, porque eu acho que isso é muito importante. Grace, de Campo Grande, minha linda, que estava junto com a gente lá na OAB, né, Grace? E agora já é mãe, que coisa rica. Obrigada. Muito bom estar aqui com você também, Grace. A ideia, então, de a gente parar para fazer essas lives, e eu quero sempre deixar isso nesse contexto, é que a gente primeiro possa conhecer um pouco desse livro que é um best-seller já de 2007, a minha edição, ele é de 1998, e, portanto, a gente sabe que se já funcionou para tanta gente, e inclusive para a Adelúcia, que o mantém como uma leitura mesmo de hábito, e eu gosto de mostrar que eu tenho até a dedicatória aqui, porque eu ganhei de Daniel Cara este livro no final de um processo de practitioner em programação neurolinguística no final de 2007. E, portanto, já está lido, relido, marcado e é minha bíblia de aprendizagem. Nesse momento está esgotada. Mas a gente pode aprender com ele e é uma leitura fácil. Eu tenho que confessar a vocês que dos livros de programação neurolinguística é dos mais fáceis que tem. Mas não é assim tão simples. Às vezes a gente lê um trecho e volta e lê de novo, e a Adelúcia tem uma facilidade a mais, porque, além de tudo, eu tenho os exemplos que cabem em cada uma deles, porque é claro que eu uso para os meus processos coachings esta ferramenta tão importante que é o livro de PNL do Anthony Robbins. O que eu quero mais ainda falar, né? Eu falei, são 7 as características. Eu falei sobre a paixão, sobre a crença e sobre as estratégias.
Ainda tem, e nós vamos deixar para ler amanhã, a questão da clareza dos seus valores. Todo mundo tem seus valores e eles devem ser respeitados e também avaliados se esses valores ainda são válidos para o momento atual. Às vezes eles eram válidos para outro momento. Só para a gente ter uma ideia, né? Eu me lembro de uma época em que a inflação no Brasil era galopante. E porque era galopante, a gente tinha o hábito de ter uma despensa muito grande dentro de casa para estocar alimentos, porque no dia seguinte eles já estavam com um preço mais alto. Então, o que eu comprava hoje eu não conseguiria comprar amanhã. Então, eu tinha que ter uma despensa grande. Hoje em dia é muito interessante, porque se você observar, a maioria das casas ainda tem uma despensa muito grande e a gente já não precisa mais estocar alimento, porque a gente já não está mais vivendo numa época de alta inflação. A gente está, sim, vivendo uma época de dificuldade financeira, que se diz de crise financeira, mas ela, na verdade, não tem nada a ver ainda com a época da inflação alta, que era uma crise diária. Aliás, não vamos tocar nesse ponto, que não é o ponto, mas a gente até sabe que a gasolina tem estado um pouco num volume maior de aumentos aqui no Brasil, o que não é legal, mas ainda não beira a inflação que a gente tinha antes de 1994. De qualquer maneira, quando a gente pensa em crise, a gente imagina que é um tempo difícil. E realmente não é um tempo fácil, mas é um tempo de avaliações e de aprendizagem. Um outro contexto que eu até pensei em falar para vocês hoje, que eu acho que é importante, e acho bom, até legal que a Márcia estava podendo estar comigo, eu peguei um café e já vou finalizar. Minha ideia nunca é tomar o seu tempo, muito pelo contrário, é agregar valor ao nosso tempo, o meu e o seu aqui. Mas hoje eu peguei um café e estou tomando café com a ghee, que é manteiga sem a lactose, porque ela favorece o funcionamento do intestino e tem muitas coisas boas. E sem açúcar, obviamente, e sem leite. Mas hoje eu quero mostrar... as pessoas falam muito em economia. E às vezes a intenção é a gente fazer de um jeito que a gente ganhe mais dinheiro. Às vezes ganhar mais dinheiro é talvez até mais importante do que economizar. Mas economizar também é importante. Então eu quero te mostrar isso aqui. Você vai me perguntar, Delúcia, o que é isso? E eu vou te explicar. Você usa desodorante? Aqui no Brasil, pelo menos, desodorante custa na casa de R$15 um frasco. E normalmente ele dura uma semana ou menos, dependendo do quanto você sua durante o dia ou de quanto você tem um cheiro mais forte. A Márcia, eu sei que vai ficar até achando engraçada a minha live desse jeito, mas eu vou contar para vocês um segredo que eu aprendi com esta pessoa com quem eu estive lá na Holanda recentemente. E eu, por acaso, esqueci o meu desodorante, perguntei para ela qual seria o desodorante melhor para a gente usar, e ela disse, eu não uso desodorante. E aí ela me ensinou o que eu hoje chamo de pó de pirilim pim pim. Veja, eu sempre tive a crença, eu sempre acreditei que eu tinha um cheiro, um odor muito forte. E por isso eu usava muito desodorante. E isso marcava muito as minhas blusas e inclusive deixava as blusas manchadas. E agora eu descobri este segredo maravilhoso e assim, eu resisti, veja, mesmo sabendo de tantas coisas boas que a nossa mente pode se abrir para novas aprendizagens, eu resisti. Estava um calor muito forte na Europa, como de fato ainda está. E aí ela me apresentou este pozinho e eu agora não tenho mais cheiro forte. E o mais interessante, eu nem uso todos os dias. E eu vou contar para você o que é isto. É um pozinho, por isso que eu chamo de pó de pirilim pim pim. Eu botei ele aqui, dá uma batidinha, né? Eu botei ele aqui para que eu pudesse mostrar para você. É um pozinho. E esse pozinho tem um milagre, porque daí você passa na axila esse pozinho e pronto. Não precisa de desodorante. A minha axila começou a ficar muito mais saudável, mais clara, sem pontinhos pretos, porque parou de ficar
empastada de... só de novo, isso aqui é um saleiro daqueles normais, tá? E aí eu coloquei o pó de pirilim pim pim aqui. E quem quiser, eu vou ficar feliz se você depois me contar que você usou. O que é esse pozinho, Adelúcia? Não tá aqui perto para eu te mostrar, mas eu falo, é bicarbonato de sódio. Custa muito mais barato do que o desodorante, dura muito mais e você ainda fica com a tranquilidade de poder usar o perfume que você quiser. Então eu estou encantada, agradeço imensamente a Márcia que me passou este super segredo que agora eu estou revelando, só para quem está aqui na live com a Adelúcia. Mas então um segredinho, quem tá comigo já sabe, né? Quando eu mostrar isso aqui já sabe qual é a forma de economizar algumas coisas interessantes na nossa vida e sobrar dinheiro para outras coisas. Mas a parte melhor mesmo é você aprender a ganhar mais dinheiro para poder vencer todas as dificuldades e honrar os seus compromissos. Não existe nada que tire mais a nossa paz, o nosso sossego, do que não ter condições de efetivamente honrar os nossos compromissos. E eu encerro aqui para não me delongar mais, agora são 16h30. Antes, eu vou agradecer as pessoas que estiveram comigo, lembrando que eu vou poder ficar com vocês todos os dias e tem umas coisas que a gente não sabe fazer ainda, tá? Vocês precisam entender que a Adelúcia não é muito... Então, eu não sei como tirar um trem aqui. Agora ficou tranquila. Amanda, querida, gratidão. A Neia, maravilhosa. Eu estarei na nossa formação nesse final de semana, Neia. Espero te encontrar lá. Além disso, Niede Já Fonseca, que eu não conheço ainda, mas eu fico feliz que você está aqui. Além disso, a Márcia Castro junto com o Denis. Denis, muito bom ter você aqui. Obrigada e parabéns. Sempre é muito útil, novas aprendizagens, eu tenho certeza. A Maria, mãe da Júlia, obrigada por você estar aqui. Gabriela Araújo, eu tenho muita tranquilidade em dizer que você sabe o que você quer, Gabriela, porque você está aqui comigo todos os dias e eu te parabenizo por você já saber o que você quer, quando quer e agora acompanhando a Adelúcia para buscar as estratégias junto com o Tony Robbins. Além disso, a Lidiane Martins, obrigada Lidiane por você estar aqui também. E a Grace Ortega, que também está aqui junto com a gente. Eu sei que nesse horário não é um horário fácil, porque as pessoas às vezes têm muitos compromissos. Olha que delícia que aqui tá calor hoje, né? Por acaso tá calor. Eu posso inclusive tirar a minha blusa e ficar tranquila, porque eu não tenho mais aquele cheiro forte, graças ao pó de pirilim pim pim. Veja, qual é a ideia da Adelúcia? Que fique então por 24 horas aqui e você possa assistir com tranquilidade. Tem um novo sistema de transmissão de vídeos pelo Instagram, que é o IGTV ou IGTV. E é interessante notar como depois, no decorrer das 24 horas, muitas pessoas conseguem assistir e me mandam mensagens. Aos poucos todo mundo vai encontrar um jeito de estar com a gente ou de a gente até mudar os horários. Nesta semana em especial, na sexta-feira, eu entro numa formação sexta, sábado e domingo, e aí no sábado não tem como eu fazer, na sexta eu vou mudar o horário um pouquinho mais cedo, perto das 11 horas da manhã, eu mando o convitinho para você, para que você possa me acompanhar às 11 horas da manhã, um pouco antes da hora do almoço aqui no Brasil. E eu digo isso porque aqui hoje tem pessoas da Holanda assistindo, mas já tem pessoas também que assistem depois, o pessoal do Chile e dos Estados Unidos. E eu fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho mais para que você fique mais tranquilo, mais feliz, mais saudável e possa utilizar daqui para frente uma linguagem que consiga aproximar as pessoas. A gente sempre precisa de ter um network, uma rede de relacionamentos muito grande para que a gente possa saber
que a gente não está sozinha nesse mundo e a gente pode sim contar com a colaboração de todos. A parte mais importante que eu acho que é interessante que a gente saiba, esse processo de aprendizagem, ou eu decido mudar ou eu decido mudar. Só vir aqui de vez em quando não faz milagres. A ideia é colocar em prática e até ensinar os filhos, porque às vezes os nossos filhos a gente mima um pouco além da conta. E aí eles podem utilizar uma linguagem que afaste as pessoas, quando na verdade tudo que a gente busca é uma linguagem que aproxime as pessoas. Minha filha agora acabou de entrar, é uma pessoa que algumas pessoas daqui conhecem e eu sei o quanto ela tem uma linguagem que aproxima as pessoas. E isso faz toda a diferença na vida dela como pessoa, como ser humano, e com certeza vai fazer muita diferença na vida dela como profissional, até porque ela abraçou essa carreira que é uma missão de vida, ser médica e trabalhar com pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, em que estão tristes, ou porque o seu parente está doente, ou porque a própria pessoa está doente. Então, a linguagem de aproximar pessoas é muito necessária para qualquer ser humano. Até porque é muito triste quando a gente vê que as pessoas começam a se afastar da gente. Não é essa a ideia, é que a gente tem as pessoas cada vez mais próximas da gente. Não somos ilha. A ideia é que a gente esteja sempre agregando valores. E é por isso que eu vou gostar de ouvir o que você pensa sobre isso, tá? Fica com Deus. Aliás, muito linda, porque a minha filha está entrando agora em casa. E aí é muito prazeroso quando a gente vê, principalmente numa cidade que a gente sabe que tem violência, quando o filho está entrando dentro de casa saudável. Cansada, mas saudável. Quer vir aqui dizer um oi para todo mundo? Só um minutinho. Tem pessoas lindas querendo te ver. Ela vem, olha que delícia. Olá. A Márcia, o Denis, a Maria do Paulo, lá do sítio, está aqui. A Amanda do escritório, a Grace, lá de Campo Grande. Esta é a Aline. Até a tia Odete agora entrou. Olha que coisa rica, tia. Um beijo grande para você. E agora a gente está encerrando, porque a gente já ficou um pouco mais de tempo do que devia, até pela presença da filha, tá? Mas que você que chegou agora não tem problema. Volta lá e assiste, que aí o nosso tempo fica mais otimizado. E se quiser deixar o seu comentário para eu saber o quanto está sendo útil para você este nosso trabalho, eu vou ficar imensamente agradecida, porque essa é a ideia, que seja muito útil para você. Beijos para a Aline. Estão mandando aqui. Beijo grande.